Amados, semana passada eu trouxe uma palavra aqui, que falava um pouquinho sobre Abraão e sobre os passos de fé que ele deu, né, na sua trajetória para ele alcançar uma intimidade com Deus, né? Então ali nós falamos muito do passo da entrega, né? Dele entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar. E, amados, eu quero nessa noite falar de um outro personagem que está ali na galeria dos heróis da fé, e falar um pouquinho também dos passos que nós podemos dar para nós crescermos e aprendermos com este grande homem da palavra do Senhor. Eu quero falar nessa noite, amados, sobre o passo do relacionamento. Existem passos que nós precisamos dar para ter um relacionamento sadio com Deus. Então, amada igreja, eu quero convidar vocês a fazerem a leitura da palavra do Senhor comigo, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 27, depois nós vamos pular lá para Êxodo, tá bom? Então, Hebreus 11, 27, para nós termos como introdução aqui da nossa palavra, vai dizer assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, amados, aqui nós vemos que Moisés, ele deixou o Egito. Pela fé, deixou o Egito e não temendo a Faraó, porque ficou firme como vendo o invisível. Amados, se coloca no lugar de Moisés, servindo a um Deus e obedecendo a um Deus que ele conheceu numa sarça de fogo ardente. Porque até essa altura do campeonato, Moisés, desde recém-nascido, ele foi doutrinado dentro da cultura egípcia. Ele foi ensinado dentro da cultura egípcia, os costumes egípcios, os deuses egípcios. Mas agora, ele tendo esse encontro com Deus, a Bíblia diz que pela fé ele deixou o Egito. Então, amados, eu quero convidar vocês a olharem para estas palavras e ver quais são os passos, amados, do relacionamento que vocês precisam dar. Quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Moisés, nós vemos alguém que chegou em um relacionamento profundo com Deus e que nos inspira, amados, a também chegar lá. Então, sendo assim, o que precisamos fazer para trilhar, amada igreja, o caminho do relacionamento com Deus? Então, para nós trilharmos esse caminho de relacionamento com Deus, irmãos, nós precisamos conhecer verdadeiramente quem Deus é. Nós não podemos conhecer Deus só de ouvir falar. Nós temos que conhecer Deus pelas nossas experiências que nós temos com Deus. Então, você quer ver uma experiência tremenda? Quando você se converteu. Você se converteu por quê? Porque você conheceu a Deus. Você conheceu Jesus através da sua palavra. Você precisou ouvir um dia um sermão para que a sua mente abrisse e você reconhecesse que você tinha uma necessidade de ter um Deus. Então a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, como foi muito bem entoado aqui nos cânticos, né, irmãos, de não desistir,
E é nesta caminhada que a gente vai cada vez mais e mais conhecendo a Deus. Então, amados, nós vamos ler um texto que está em Êxodo 3, no verso 1 ao verso 6. Você pode acompanhar no telão se você quiser. Se você quiser abrir a sua Bíblia, seu celular, fique à vontade. Êxodo 3, do verso 1 ao verso 6. Vai dizer assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, talvez pensou ali naquele momento Moisés, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto, disse Moisés. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés, antes de se tornar, amados, um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus, ele precisou conhecer Deus. Quantos de nós, muitas vezes, caminhamos, irmãos, na fé, vindo para a igreja, semana após semana, mas nós nunca conhecemos a Deus. A pastora Joyce testemunhou aqui de uma experiência que ela teve, com uma conversa que ela teve comigo. E muitas vezes, muitos irmãos da igreja me conhecem só porque vê eu pregar aqui aos domingos. Mas fora do culto de domingo não me conhece. Não sabe como eu sou. Não sabe o que eu faço no dia a dia, não sabe o que eu gosto, e se sabe, ficou ouvindo por alguém. Então com Deus é a mesma coisa, irmãos. A gente vem na igreja, ouve a palavra, adora um Deus, que muitas vezes nós não conhecemos Ele. E olha que interessante, irmãos, a sarça era um capim, um mato do deserto. E era muito comum esse mato, tipo um capim, pegar fogo sozinho, por causa do calor altíssimo do deserto. Então Moisés, ele estava acostumado a ver sarça pegar fogo. Ele estava acostumado a ver a sarça se incendiar e queimar. É como se fosse, lembra dos filmes de faroeste antigo? Que aparecia aquelas cidadezinhas do faroeste e um vento forte e aquelas bolas de capim ia rodando? É mais ou menos assim que era a sarça. Então Moisés viu muitas vezes ela se queimar. Mas agora foi diferente. Por quê? Porque a sarça começou a queimar e ele começou a observar a sarça. Só que ele ficou intrigado, ele falou assim: caramba, essa sarça não para de queimar nunca. Eu vou me aproximar para ver o que está acontecendo com essa sarça. E foi através, irmãos, deste método que Deus se revela a Moisés. Então, amados, Moisés é chamado por Deus pelo nome.
Igual nós lemos aqui, disse Deus, Moisés, Moisés. Se eu for conversar com uma pessoa na rua, um desconhecido, na maioria das vezes eu não vou saber qual é o nome dela. E por que eu não vou saber qual é o nome dela? Porque eu não tenho relacionamento com ela. Então veja bem, irmãos, nós só chamamos pelo nome quem nós conhecemos. Eu chamo o Evair de Evair porque eu conheço ele. Eu chamo o Júlio de Júlio porque eu conheço ele. Eu chamo o William, a Carol de William, Carol, porque eu conheço eles. Não é porque alguém me falou deles. Eu conheço a Dani porque eu a chamo pelo nome. Então, quando nós somos chamados pelo nome, nós não somos mais estranhos. Então Deus chama Moisés pelo nome. Assim como Deus um dia chamou eu e chamou você pelo nosso nome. Irmãos, eu tive muitas experiências com Deus. E tenho ainda. Mas eu me lembro de muitas experiências, pastora Meg, que eu acordava de madrugada assustado, porque eu ouvia chamar o meu nome. Aí você olha na escuridão do quarto, para a direita, para a esquerda, não tem ninguém. Mas alguém te chamou pelo nome, porque você acordou naquele momento. Então, amados, Deus, Ele nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe, irmãos, como nós temos que relacionarmos com Ele. E cada um tem um tipo de relacionamento com Deus. Então Deus olha aqui para Moisés e chama Moisés pelo seu nome. E Deus revela-se quem Ele era a Moisés. Amados, e a partir desta revelação, Moisés passou a construir um relacionamento pessoal, íntimo e profundo com o Senhor. Moisés descobriu, amados, que o conhecimento de quem Deus é, amados, iria enriquecer a sua compreensão espiritual de quem Deus era. Então lembre-se que nós estamos falando de passos do conhecimento. Os passos que Moisés deu para conhecer a Deus. Para Moisés, irmãos, conhecer a Deus, ele teve algumas referências. Antes de Deus ser Deus de Moisés, ele foi o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, dando-nos uma orientação que o nosso Deus é um Deus de gerações. Eu conheci seu pai Abraão, conheci Isaque, conheci a Jacó, e conheço você também, Moisés. E quando Deus disse assim, eu conheço você, Moisés, é como se Ele estivesse dizendo o seu nome aqui nessa noite. Todas as vezes que eu falar o nome de Moisés, você coloca o seu nome no lugar. Nós precisamos de referências, irmãos, que nos apontem o caminho para nós conhecermos quem Deus é. Então veja só, irmãos, para trilhar o caminho do relacionamento com Deus, conheça o poder de Deus. Mas o que é o poder de Deus? Muita gente confunde-se quando se fala do poder de Deus. O poder é de Deus, não é nosso.
A força é de Deus, não é nossa. Quem vai realizar prodígios, milagres, é Deus, irmãos. Através de nós. O poder de Deus não está relacionado a sapatear na presença dEle. O poder de Deus não está relacionado a falar em línguas. O poder de Deus, irmãos, não é somente profecias. Isso são coisas, se nós darmos a Deus somente esses tributos, o nosso Deus é muito pequeno. Então, quando nós falamos do poder de Deus, é do seu poder criador, do seu poder mantenedor, de manter o universo, irmãos, há tantos anos, do jeito que Ele criou. Sem uma estrela se chocar com a outra. O mar nunca passar dos seus limites. Então nós precisamos conhecer este poder desse Deus grandioso. Então, amados, Atos capítulo 7, verso 35 e 36, a palavra do Senhor vai dizer assim: este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Amados, todos os prodígios que aconteceu durante esses 40 anos, foi Deus manifestando o seu poder aos seus servos. É por isso que a palavra do Senhor diz, irmãos, que nesta peleja não teremos que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. É Deus que vai guerrear as nossas guerras. É Deus que vai vencer os nossos inimigos. Eu lembro-me de uma passagem em que Satanás foi tentar perturbar Jesus. E Jesus, sendo Deus, sendo o Filho de Deus, ele não repreendeu Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Se Deus não for pela minha vida e pela sua vida, irmãos, nós estamos fritos. Então, eu acho que é muito ruim passar anos na igreja sem conhecer a Deus verdadeiramente. Então, amados, assim como Moisés foi capacitado por Deus, todos os que trilham o caminho do relacionamento, eles podem buscar a orientação e o fortalecimento no poder de Deus, irmãos, para enfrentar todos os seus desafios. Existe mais de um Deus, irmãos, para se conhecer, do que simplesmente saber quem Ele é. O mundo está correndo aí atrás de um monte de Deus. Mas sempre tem um vazio dentro de si. Por quê? Porque não é o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso, irmãos. Então coloque isso na sua mente, que para nós trilharmos o caminho do relacionamento, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Eu estava esses dias, irmãos, meditando. Como é que eu posso medir o caráter de Deus? O caráter de Deus não está relacionado ao caráter humano.
Deus é santo, Deus é puro, Deus não tem mancha nenhuma, Ele é lindo, Ele é belo, Ele é perfeito. Então eu preciso conhecer esse caráter através da pessoa de Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu vim lhes apresentar o Pai. Jesus muitas vezes ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês olharem para mim, se vocês olharem para as minhas condutas, se vocês olharem para os meus comportamentos, vocês vão ver Deus. Segundo as próprias palavras de Jesus, ele disse assim: o filho só faz o que vê o pai fazer. Você que é pai, tome cuidado com o que você faz na frente do seu filho, porque com certeza ele vai fazer igualzinho. Então, se nós somos filhos de Deus, nós olhando para a pessoa, o caráter de Jesus, nós fazemos uma leitura de quem é Deus nas nossas vidas. Salmo 103, verso 7, vai dizer assim: ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Ele manifestou. Quem manifesta o seu caráter é quem está se apresentando, irmãos. Então Deus se apresentou a este povo e mostrou o seu caráter. O povo de Israel, irmãos, conhecia os feitos e o poder de Deus, amados. Mas a Moisés foi revelado algo mais profundo. Amados, Israel conheceu o que Deus fazia. Moisés conheceu, amado, porque Deus fazia. Ele viu Deus fazer. Moisés conheceu o caráter de Deus, irmãos, diante de todas as proezas que Deus fez. Deus é justo, sim ou não? E por que há tanta injustiça? Deus é bom, sim ou não? Então por que há tanta maldade? Porque o ser humano deixou de olhar para o caráter de Deus. Então, irmãos, nós precisamos, no meio desta caminhada, conhecer também a glória de Deus. Falamos em conhecer o poder de Deus, falamos em conhecer o caráter de Deus. Agora, irmãos, eu preciso falar a respeito de conhecer a glória de Deus. Eu acho um assunto muito polêmico, quando a igreja diz assim: a glória de Deus desceu aqui nesse lugar. Eu acho que relacionar a glória de Deus a um espaço é muito pouco. Porque olha só, irmãos, o que a palavra vai dizer. Êxodo 33, 18 ao 23. Êxodo 33, verso 18 ao 23. Então Moisés disse: peço-te que me mostre a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia, Moisés, de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode ver a minha face e continuar vivo. O que foi que Moisés pediu para Deus? No verso 18, o quê?
mostra-me a tua glória. E Deus disse assim: Moisés, é impossível alguém ver a minha glória e permanecer vivo. Será que essa palavra foi só para o Antigo Testamento? Será que esta palavra, ela não é atual para os dias de hoje? Porque nós, cristãos, pregamos que a palavra de Deus é imutável. Nós pregamos que ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Então assim, seria um pouco ousado falar que eu vi a glória de Deus. Eu posso ter visto a manifestação do poder de Deus, mas a própria Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós só vamos conhecer a glória de Deus, irmãos, o dia que nós adentrarmos pelos portões celestiais. Então o mover dentro da igreja não é a glória de Deus que desceu, é a manifestação do poder de Deus. E aí, dando continuidade aqui na leitura, o Senhor prosseguiu: há aqui um lugar perto de mim, Moisés, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Você não vai ver a minha glória. Então nós precisamos conhecer a glória de Deus. Quando a minha glória passar, eu o porei numa rocha. Em seguida tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas não verá a minha face, pois ninguém poderá a ver. Irmãos, medita nessas coisas. Como que nós podemos conhecer a glória de Deus? Assim como Moisés ensinava por experimentar, assim como Moisés ansiava por experimentar a glória de Deus, nós somos convidados a buscar uma comunhão mais íntima com o nosso Criador, permitindo que a sua glória, irmãos, transforme nossos corações e relacionamentos. Conhecer a glória de Deus é essencial para trilhar o caminho do relacionamento com Deus. Afinal de contas, nós damos glória a Deus na igreja, por quê? Quando nós falamos glória a Deus, a glória é dele. Por mais experiências que eu tenho tido na minha vida com Deus, nada é comparado com a glória de Deus. A glória de Deus será revelada, irmãos, só para os que forem salvos em Cristo Jesus. Então esse passo do relacionamento é querer chegar no ápice do relacionamento. Eu sou muito fã do amor à moda antiga, do cavaleirismo. Eu gosto muito, irmãos, dessa época. Porque a gente vê nesses relacionamentos antigos, não é que nem hoje, né, irmãos? Hoje o brasileiro assim, olhou, já está transando já. Não sabe nem se vai ficar junto. Mas antigamente, irmãos, isso não é nem na minha época, é antes de mim, viu? O homem, quando queria conhecer a sua futura esposa,
no mais íntimo e profundo, havia o cortejo. Ele ia cortejando aos poucos. A moça não se entregava, não, irmãos, de qualquer jeito. Aí o cara ficava doido, porque ele se apaixonava pela moça, e ele queria ter algo a mais com a moça. Então esse algo a mais levava ele para o altar, porque ele ansiava dentro de você, dentro dele, ter um relacionamento íntimo com alguém. É por isso que nós olhamos, irmãos, para essa geração que está indo embora, que o casamento deles durava 50, 60, 70 anos. Porque eles se valorizavam o momento de estar juntos. Então, irmãos, eu fazendo uma comparação hoje com a nossa vida espiritual, Deus não vai revelar a glória dele a mim, mas eu tenho que ansiar, eu tenho que desejar, um dia, irmãos, conhecer essa glória. Eu tenho que alimentar dentro de mim, que eu quero conhecer essa glória, que um dia eu quero chegar diante do Senhor, e ver Ele como Ele é. Porque nós conhecemos a Deus através de metáforas. Deus não foi criado por ninguém. Às vezes nós achamos que Deus tem mão. Às vezes nós achamos que Deus tem pé, que Deus tem boca, que Deus tem olhos. Irmãos, é impossível descrever como Deus é. Nós, na nossa cabeça humana, criamos uma imagem de Deus, por causa de Gênesis capítulo 1, que diz: Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então nós achamos que Deus tem um corpo igual ao ser humano. Deus não tem corpo, irmãos, porque se ele tivesse corpo, ele era limitado. Deus não tem corpo, porque se ele tivesse corpo, ele tinha que se locomover de um lugar para o outro. Então Deus é tudo, irmãos. Ah, Deus mora no universo. O universo é pequeno para ele. Então, irmãos, nós precisamos ansiar. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Ele mais intimamente, eu quero ver a sua face. Senhor, naquele dia, eu quero entrar pelas portas da cidade celestial, eu quero andar pelas ruas de ouro, e eu quero ver a sua face. Irmãos, olha para Apocalipse. João diz que não tinha como ver a face dele, porque era uma luz brilhante muito forte. Então, irmãos, aplica no seu coração o desejo de você conhecer a glória de Deus. Então, conhecer a glória de Deus é essencial para nós trilharmos o caminho do relacionamento. Então, irmãos, eu digo algo para vocês. Você está disposto a dar o passo do relacionamento nesta noite? Se você está disposto, irmãos, então faça como Moisés, procurando conhecer quem Deus é, procurando conhecer o seu poder, procurando conhecer o seu caráter, procurando conhecer a sua glória. Qual será o resultado de tudo isso? Olha só o que diz a palavra do Senhor, em Mateus 17, verso 1, 2 e 3.
Estamos falando de Moisés nessa noite, amém? E os passos que Moisés deu para conhecer a Deus. Semana passada falamos dos passos da entrega para Abraão ter um relacionamento com Deus. Agora eu estou falando do passo da entrega. Moisés se entregou, andou na presença do Senhor. E olha o que diz aqui em Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Segura aí nesse versículo. Volta lá. Jesus se transfigurou diante deles. A sua face brilhou como o... Você consegue olhar para o sol sem óculos de proteção? Só se for num eclipse. Então Jesus se transfigurou, ele deixou de ser homem, passou a ser a Deus novamente nesse momento. Verso 3. Naquele mesmo momento em que Jesus se transfigurou, na transfiguração, ele estava na sua essência, ele estava na sua glória. Aí a Bíblia diz que apareceram diante deles Moisés e Elias. Nós lemos lá em Êxodo 33, Deus falando assim, Moisés falando assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus disse: é impossível alguém ver a minha glória e permanecer vivo. Vou colocar você na fenda da rocha aqui, ó. Você vai ver a minha glória passar por você, mas eu vou colocar a mão na hora que eu passar. Ele ficou triste por isso. Deus disse: eu vou te abençoar, mas a minha glória você não poderá ver. O que aconteceu aqui na transfiguração? Moisés viu a Deus. Como foi que Moisés viu a Deus aqui, irmãos? Face a face. Quando eu falei dos relacionamentos, irmãos, é isso que nós temos que ansiar. Porque Moisés não viu a glória de Deus, mas ele sabia que um dia ele ia ver a glória de Deus. Moisés morre antes de entrar na terra prometida. A palavra diz que havia uma guerra entre o anjo e entre o diabo, porque o diabo queria pegar o corpo de Moisés, e o anjo guerreava para que o corpo de Moisés não fosse levado pelo diabo. Moisés morreu, mas aquilo que em vida ele desejava ver, ele viu agora depois da sua morte. Então, irmãos, imagine quão glorioso será o dia que nós deixarmos essa vida para viver a vida que Deus prometeu para nós. Imagine você ver Deus no esplendor da sua glória. Isso não te motiva a continuar querendo conhecer esse Deus? Eu sei que eu não vou conhecer tudo de Deus nessa vida, irmãos. Jamais vou compreender a Deus nessa vida. Mas assim como Moisés, irmãos, apareceu ali no monte da transfiguração,
Ele viu Jesus na sua glória plena. Eu creio que nós também veremos Jesus um dia na sua glória plena. Hoje vemos como que um espelho embaçado, mas um dia veremos Ele face a face. Alimente isso no seu coração, deseje isso na sua vida. Assim como o seu pai Abraão, Isaque e Jacó, um dia foram referenciais para ele, agora o próprio Moisés se tornou um referencial para muitos. Você também, irmãos, não quer ter um referencial na sua vida? Eu vou ficar muito feliz, irmãos, se essa geração que vem após mim, um dia contar histórias a meu respeito. Eu vou ficar muito feliz, irmãos, se essa criançada que hoje em dia vem, abraça a gente, se joga em cima da gente, quando elas forem já adultas, pais, talvez até avós, eu tenho certeza que em qualquer momento da vida deles, eles vão falar assim: eu conheci o pastor André, que morreu há mais de 100 anos atrás. Porque tem muita gente, irmãos, que está vivendo uma vida, vai morrer e no dia seguinte não vai ser mais lembrado pelos seus feitos. Porque os seus feitos não ficaram eternizados. Por isso que a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, tudo, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a honra e a glória do Senhor. Eu quero ser lembrado depois da minha morte. É claro que depois vai cair no esquecimento também. Mas eu quero deixar exemplos sólidos para essa geração que está vindo aí. Eu quero que eles olhem para mim, irmãos, e eles desejem ser igual a mim. Nem tudo, né, irmãos? Porque eu também tenho defeito. Mas o que nós vamos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar, Denildo? Todo mundo vai conhecer o Denildo pela roupa de saco, careca. Meu Jesus. Um dia eu raspei careca, irmãos, e foi uma gozação dentro da igreja, porque é muito branca. Mas nós queremos ser lembrados. Por que Jesus é lembrado até hoje, igreja? Já vou encerrar. Por que Jesus é lembrado até hoje? Porque de geração em geração vem se falando dos seus feitos. Escreva um legado de vida. Deixa um legado para a tua família, deixa um legado para os teus filhos. Façam com que eles desejam imitar vocês em todas as coisas boas. Às vezes eu tenho um momento de prosa assim mais íntima com a Rafaela. E ela sempre fala: Dé, você é meu exemplo. Você é o caráter que eu preciso seguir. Porque uma vez, irmãos, foram tentar me difamar para ela. E ela falou assim: olha, eu vivi quase 24 anos dentro daquela casa. Não é possível que eu fui enganada todos esses tempos. E quem falou se lascou.
porque a nossa história fala mais do que o julgamento dos outros. Escrevam uma história. Decida-se, irmão, decida-se, irmã, a escrever uma história. Não, aquela igreja vai me conhecer porque eu fui apaixonado por Jesus. Eu servi a Jesus de uma maneira a qual eu jamais poderia ter servido. Se entregue aos passos do relacionamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Tenha uma semana abençoada, vá na paz do Senhor.